Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que eu também serei luz. E assim sempre vou brilhar. Agora você ouve a mensagem da Palavra de Deus com a pastora Genilda Silva. Ouça e medite. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra para a nossa meditação, meus amados, que se encontra em Atos dos Apóstolos 16, versículo 31. A palavra do Senhor fala, meus amados, a respeito de dois servos de Deus que faziam a obra do Senhor em Roma. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles estavam pregando o evangelho do reino de Deus. E ali eles passando naquela cidade, meus amados, tinha uma mulher adivinha. E essa mulher, ela dava muito lucro ali para o seu senhor, o seu dono. Aquela mulher, ela era escrava. E ali aquele homem que usava ela para poder ganhar dinheiro através das adivinhações dela. E ali, meus amados, Paulo e Silas ia passando e viu aquela mulher. Mas ela começou a gritar que Paulo e Silas eram homens de Deus, que o que poderia fazer para se salvar. E dizendo por muitos dias, esses aí são homens de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Mas a palavra de Deus diz que um dia Paulo ficou muito assim, chateado, vendo aquela mulher daquela maneira. E ele voltou para ela e ordenou para que o espírito maligno saísse daquela mulher, porque ela fazia as adivinhações através de espíritos maus, não era Deus que usava ela, e ganhava muito dinheiro para o dono dela. Mas a palavra de Deus diz, meus amados, que quando Paulo viu que o espírito ali começou a perturbar, a gritando Paulo e Silas, dizendo que eles eram homens de Deus, que eles eram servos do Deus Altíssimo, Paulo voltou para aquela mulher e repreendeu aquele espírito maligno. Ordenou que no nome de Jesus Cristo, aquele demônio saísse daquela mulher. E a palavra de Deus disse, meus amados, que o espírito saiu. E aquela mulher já não podia mais adivinhar nada. Ela já não podia mais prever o futuro de ninguém. E ali o seu dono, ali o seu senhor, quando viu que ela já não podia dar mais lucro para ele,
não podia ganhar mais dinheiro através das adivinhações dela. Ele chamou os moços ali, juntou uma turma de pessoas e arrastou Paulo e Silas até a praça pública. E ali açoitaram Paulo e Silas. E ainda disse para os governadores que Paulo e Silas estavam perturbando a cidade, que Paulo e Silas estavam ali ensinando uma doutrina que não era conforme a lei deles. E ali os governadores mandou que prendesse Paulo e Silas. Levaram eles, açoitaram e colocaram eles na prisão. E a palavra de Deus diz, meus amados, que ali Paulo e Silas, quando deu meia-noite, eles começaram a cantar, começaram a orar. Um cantava e o outro orava. E ali começaram a louvar a Deus ali naquela prisão. E a palavra de Deus diz que Paulo e Silas estavam com os pés amarrados em troncos de madeira dentro daquela prisão. Mas eles continuaram a adorar a Deus, continuaram orando e cantando. E a palavra de Deus diz, meus amados, que à meia-noite, quando eles estavam ali louvando o Senhor e orando, deu um tremor, foi um terremoto ali, um tremor de terra ali, meus amados, que as cadeias ali, a cela começou a cair, as grades caíram, ali as algemas que prendia Paulo e Silas caíram, as correntes quebraram. E ali, meus amados, Deus fez um trabalhar tremendo ali dentro, que a cadeia foi aberta, a prisão foi aberta. E ali a palavra de Deus diz que o cárcere que tomava conta ali, o soldado que tomava conta dentro daquela cela, ele veio ali desesperado. Quando ele viu que tudo aquilo estava acontecendo, que as cadeias estavam abertas, as grades tinham caído, as correntes ali dos prisioneiros tinham quebrado, ele ficou apavorado. Ele falou, agora eu vou morrer, agora os governadores vão mandar me matar. Então ele entrou em pânico, em desespero, e ele puxou a espada para querer se matar. O desespero foi tão grande que ele queria morrer ali naquela hora, porque ele tinha que dar conta daqueles prisioneiros. Mas a palavra de Deus diz que quando Paulo viu que ele puxou a espada para querer se matar, Paulo gritou e disse, não faça mal a ti, pois estamos aqui. E ali, quando Paulo gritou, ele viu que Paulo estava lá dentro. Os prisioneiros estavam tudo lá dentro, ninguém tinha saído, ninguém tinha fugido. Aí ele chegou para Paulo, pediu ali que trouxesse uma luz ali trouxeram uma luz para ele. E ali ele joelhou ali diante de Paulo e de Silas, e tremendo, e ele perguntou para Paulo e para Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele perguntou o que ele tinha que fazer para receber a salvação. Aí Paulo respondeu para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e sua casa, toda a sua família será salva. E ali aquele homem, aquele soldado pegou Paulo, Silas, levou para sua casa. Ali ele lavou as feridas ali de Paulo e de Silas, os ferimentos, colocou remédio, deu roupa para eles vestir e deu comida, deu pão, deu água, deu comida para que eles se alimentassem ali. Louvado seja Deus. E a família toda se alegraram com a presença de Paulo e de Silas. E ali Paulo e Silas pregaram o evangelho para a família daquele soldado. E todos naquela mesma noite receberam a palavra de Deus de bom grado e foram batizados. Louvado seja o nosso Deus. Deus fez uma obra tremenda ali naquela família, meus amados. Aquele povo se alegraram com Paulo e com Silas e com as mensagens de Deus que foi ministrada. E a palavra do Senhor fala que quando foi pela manhã, os soldados ali e os governadores vieram até o soldado e disse assim, ó, vai lá e solta aqueles homens, manda que eles vá embora.
Aí o soldado chegou para Paulo e para Silas e disse assim: olha, o governador falou que vocês podem ir embora, vocês estão livres, podem voltar para suas casas. Mas Paulo disse: não, de maneira nenhuma. Eles nos açoitaram sendo cidadão romano, sem nós fazer nada de errado, nós não fez nada de mal. E eles veio aqui, nos açoitaram em praça pública, nos envergonharam, e agora quer que nós saia escondido? De maneira nenhuma. Diga para eles que eles vêm aqui e nos tirem daqui. Que eles vêm para nos tirar daqui, que não vamos sair não. Aí louvado seja Deus. Os governadores ficaram morrendo de medo quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Ali, meus amados, eles vieram para tirar Paulo e Silas ali e pediram, por favor, para que eles fossem embora, pediram desculpa ali pelo que eles tinham feito, pela injustiça que eles tinham cometido contra Paulo e Silas. E ali pediram perdão e liberaram Paulo e Silas. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, que muitas vezes o inimigo ele vem para querer envergonhar. Mas o servo de Deus tem que ter autoridade. Não pode baixar a cabeça diante da adversidade, diante dos problemas. Deus, meus amados, ali fez obra tremenda através de Paulo e de Silas. Eles estavam ali naquela cidade para pregar o evangelho. Mas tinha uma pessoa ali que estava possessa, que precisava de uma libertação. E Deus, ele é misericórdia. Aquela moça, ela era escrava daquele homem, a qual ali ela dava muito lucro para ele. Mas Deus libertou aquela jovem. Chegou o momento da libertação dela. Mas Paulo e Silas pagou um preço muito caro por libertar aquela moça daquele espírito maligno. Foi parar na prisão, meus amados. Foi açoitado. Foi arrancado das roupas deles, rasgaram as suas roupas em praça pública e jogaram na prisão, amarrado, preso com corrente. Mas mesmo assim Paulo e Silas não desistiram. Eles permaneceram crendo em Deus, confiando no poder e na ação de Deus, e louvando e agradecendo a Deus, orando naquela prisão. E Deus mandou ali aquele terremoto para quebrar aquelas grades, para arrancar as correntes de Paulo e de Silas, para mostrar que Ele é Deus, porque Deus está no controle de tudo. Deus tem o poder sobre tudo. O inimigo, ele pode querer envergonhar o servo de Deus, ele pode querer chegar e querer pôr empecilho na sua vida, mas Deus, ele quebra as algemas, ele quebra as correntes, ele mostra que ele é Deus na sua vida, que ele está no controle de tudo. E quando Deus age, meus amados, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus. Deus, ele é poderoso e fiel e te garante vitória. Então, seja qual for o teu problema, a humilhação que você estiver passando, não fique aí de cabeça baixa achando que Deus não está te vendo, que Deus não está ligando pelo seu sofrimento, porque Deus, ele vê tudo, meus amados. Às vezes, meus amados, é necessário nós passarmos por algum momento difícil na nossa vida, algum momento de aflição, para Deus fazer um milagre na vida de alguém. Às vezes Deus, ele permite, meus amados, eu entrar em alguma situação que você fica pensando: meu Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo neste lugar? Por que eu estou aqui? Deus, ele sabe o porquê de todas as coisas, meus amados. Se Paulo e Silas não fossem naquela cidade, aquela jovem não seria liberta daquele demônio. Ela ia continuar ali dando lucro para aquele homem, sendo escrava tanto do demônio quanto daquele homem, a qual, meus amados, ela tinha que fazer as adivinhações para dar dinheiro para ele. Foi necessário Deus permitir que acontecesse tudo aquilo, que Paulo e Silas passassem por tudo isso, para que aquela jovem fosse salva e também aquele cárcere, não só ele, mas toda a sua família, ouvisse a palavra de Deus. Às vezes acontecem coisas na nossa vida,
situações embaraçosas. Às vezes você entra em situações que você não entende. Você vai parar em lugares que você não entende por que você foi parar naquele lugar. Mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, meus amados. Deus, ele mostra que ele é Deus. Paulo foi açoitado, foi parar na prisão, mas ele não foi em vão. Ele foi, através daquela prisão, a família inteira daquele cárcere foi salva. A família toda receberam Jesus como Salvador e foram batizados, meus amados, naquela mesma noite. Deus operou maravilha, Deus operou milagre. Deus já tem os meios, as maneiras dele trabalhar. Nós muitas vezes não entendemos. Às vezes há coisas que acontecem na nossa vida que nós achamos que é para o nosso mal, mas é para que a glória de Deus venha se manifestar através da nossa vida. Muitas vezes a gente fica perguntando o porquê das coisas, mas não adianta questionar. Deus, ele sabe o porquê de tudo. Deus, ele tem o controle sobre a palma das mãos dele, ele sabe agir e ele age da maneira dele. Muitas vezes não é como nós queremos, não é como nós desejamos que aconteçam as coisas na nossa vida, é como Deus quer. Ele sabe como trabalhar, meus amados. E ali Deus operou milagre através de Paulo e de Silas. Toda aquela família foi salva. Aquela jovem que era escrava deixou de ser escrava, foi liberta para a glória de Deus. Então, meus amados, não questiona Deus. Se as coisas muitas vezes não têm andado bem na sua vida, se muitas vezes você tem trilhado caminhos que você não está entendendo por que você está desse jeito, nessa situação, Deus, ele tem uma resposta para a sua vida. Somente confia no Senhor, não murmura. Imagina, Paulo e Silas estavam amarrados ali num tronco de madeira. Ele estava com os pés presos à corrente. Ele estava com as algemas nas mãos, mas mesmo assim eles continuam adorando. Imagina com as costas toda ferida, toda machucada, meus amados. Não é fácil não, meus amados. Às vezes nós passamos por uma provinha, uma coisa simples, e nós já estamos murmurando, estamos reclamando. Imagina Paulo e Silas açoitados. Eles foram açoitados, meus amados. Estavam com as costas todas feridas. Estava cheio de feridas ali, porque foi muitas açoites que eles levaram, mas mesmo assim eles continuaram ali adorando, exaltando o nome do Senhor, e Deus operou milagre. Então eu quero dizer para vocês, meus amados, não murmurem, não reclamem. Deus, ele sabe o porquê de todas as coisas, mas tenha certeza que Deus vai usar a sua vida para salvar muitas almas que estão precisando de chegar a Deus. Há muitas pessoas ainda que precisam de uma libertação, precisam de uma conversão. E talvez Deus quer usar a tua vida para fazer esse milagre. Então, não questione, somente confia em Deus. Se as coisas não têm andado bem, continua orando, continua adorando. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. Peça para Deus te dar graça, para Deus te mostrar o caminho, para que Deus venha abrir os teus olhos, a tua visão espiritual, para que você venha entender o trabalhar de Deus na tua vida. Porque em tudo Deus tem um propósito, em tudo. Deus, ele sabe como agir na nossa vida. Muitas vezes é nós que não entendemos, mas tenho certeza que Deus, ele quer manifestar a glória dele na sua vida. Aquela cidade, meus amados, aqueles governadores ficaram com medo de Paulo e de Silas, quando soube que eles não eram uma pessoa qualquer, mas sim que eles, além deles ser servos do Deus Altíssimo, eles eram cidadãos romanos, eles eram pessoas de bens, e eles estavam ali inocentes, eles estavam ali, sabe, tinha apanhado, tinha passado por tudo aquilo sem merecer, mas também na hora eles teve que ir lá pedir desculpa, pedir perdão para Paulo e para Silas, para que pudesse sair ali daquela prisão. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que Paulo, ele já estava livre da cadeia. As cadeias já tinham quebrado, as grades já tinham caído. Se Paulo e Silas quisessem fugir, quisessem ir embora, eles poderiam simplesmente ir embora. Aquele cidadão romano lá, aqueles governadores, nem ia saber que ele ia sair. Mas não, ele falou, não, nós apanhamos.
fomos presos, inocentes, sem fazer nada de errado. Agora vamos sair escondidos? Nós não somos ladrão, nós não fizemos nada de errado, então nós entramos na cidade e nós vamos sair de cabeça erguida. Nós não vamos sair daqui feito um cachorrinho, escondendo, com medo, não. Nós vamos sair daqui como cidadãos, assim como nós entramos. Nós não merecemos passar por o que nós passamos. Então, eles que vêm aqui nos tirem daqui. E aí os cidadãos lá, meus amados, os governadores, teve que se humilhar, teve que pedir perdão para Paulo e para Silas, para que Paulo e Silas aceitassem a sair numa boa da cidade deles. E é assim que Deus faz. Deus exalta os pequenos dele na terra. Você não tem que andar de cabeça baixa. Você não tem que ficar escondendo de nada, não. Confia em Deus, porque Deus te chamou como um vencedor, como um vitorioso. Então, assim como você entra, você tem que sair de cabeça erguida, meus amados, porque Deus te chamou para ser vencedor. Então, creia, acredite no seu milagre, que as cadeias vão ser quebradas, as algemas que está te prendendo vai cair por terra, as correntes que tem impedido você de andar, de prosperar, vai ser quebrada. Deus vai fazer um rebuliço santo e vai te dar vitória, porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de providência. Então continue cantando, continue se alegrando. Está passando por um momento difícil, mas não murmure. Confia no poder e na ação de Deus. Faça como Paulo, faça como Silas, porque Deus te chamou para salvar vidas. Deus te chamou como um canal de bênção nesta terra. Você é vaso precioso para Deus. Você não é uma pessoa qualquer. E nem governador, nem presidente, ninguém vai tentar impedir você do propósito que Deus tem na sua vida. Porque Deus, o que Ele tem a fazer na tua vida, Ele vai fazer e não há ninguém que possa impedir. Então continue confiando e tomando posse da vitória, porque você nasceu para vencer. Amém, meus amados? Vou estar orando, abençoando a tua casa, a tua família, e tome posse de vitória em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Soberano e grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, apresenta a Ti, Senhor, Pai soberano, esta rádio, a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, Pai, que acabou de ouvir esta mensagem. Vai de encontro, Pai, com essas vidas, Senhor. Visita, Senhor, também o diretor da rádio. Visita, Senhor, o pastor, a sua família. Visita o meu lar, a minha família, Pai. Vai de encontro, Pai, a cada vida, Senhor, que confia no Teu poder e na Tua ação. Pois eu creio, meu Deus, que o Senhor é fiel para dar vitória. Que diante de Ti, meu Pai, não há nada e nem ninguém que possa impedir o trabalhar do Senhor nessas vidas. E assim, meu Pai, eu determino, Pai, bênçãos e vitórias sobre cada vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Pastora Genilda Silva. Pastora Genilda Silva. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.